mediação, ela pode ser estimulada, né, pelo próprio juiz da recuperação, ela pode ser estimulada pelo administrador judicial, e principalmente quando as disputas envolvam manutenção ou rescisão de contrato, bens essenciais ou exclusivos da recuperanda, e a flexibilização da retomada de garantias fiduciárias que estão lá no artigo 49, né? Então, a retomada dessas garantias, muitas vezes, que são afastadas em função da recuperação judicial, com a possibilidade da apresentação do plano alternativo, podem ser pontos essenciais para que o próprio administrador, ou, no caso da recuperação judicial, o próprio devedor, né, a recuperanda, contrate os serviços de uma mediação. E se nós estivermos falando de mediação plurima, né, com diversas partes envolvidas, inclusive os honorários, que não são, né, aviltantes, né, os honorários eles podem ser partilhados entre as pessoas interessadas, né? Mas a mediação ela também pode trabalhar na própria elaboração do plano de recuperação a ser entregue para a devedora. E nesse momento, a devedora ela vai organizar o plano de recuperação, a mediação pode ser convocada, então, para trabalhar, principalmente nos contratos, né, buscando soluções, principalmente naqueles contratos ou aqueles credores que tem objeção quanto ao plano de recuperação. Claro que não pode implicar alteração nas condições de pagamento, né? De pagamento dos credores que já concordaram, né? Mas o plano apresentado, se determinados credores não concordam, a mediação pode ser direcionada para esses credores, para buscar uma melhor solução, sem implicar prejuízo para aqueles que já acordaram, que já concordaram com o plano de recuperação, tá? Outro ponto importante, né? A própria adesão dos credores. Porque se a gente não tiver adesão dos credores, nós não temos aprovação do plano de recuperação. Se nesse plano de recuperação não houver o mínimo para que aconteça a countdown, o que nós temos aqui? Duas possibilidades. Ou a apresentação do plano alternativo pelo credor, o que é muito ruim para a devedora, porque ela vai se submeter à estrutura, né, de um credor, ou então ela vai ser convertida em falência. Não existe a volta atrás, né? Para quem é do direito sabe isso com certeza, mas muitas vezes o empresário não tem conhecimento dessa situação, que a recuperação ela não tem volta, ou ela é concluída, ou ela se convalida, né, se torna uma falência, tá? Outro motivo também é a flexibilização das consequências e do descumprimento do plano de recuperação. Então, a consequência básica é a convolução da recuperação em falência. Então, informar aos credores que não têm interesse, né, na aprovação do plano sobre esses efeitos, né, principalmente efeito dos créditos, também é um ótimo ponto, né, para que seja analisado. Definição de cronograma, né, dos atos e dos prazos da recuperação, enfim, a mediação ela está sujeita a um controle de legalidade do juízo da recuperação judicial. Então, é claro que, independente do seu objetivo, né, ou propriamente do seu objeto, ela estará sujeita a esse controle de legalidade. E esse acordo que envolve a possibilidade de acordo que envolva a modificação de créditos, ela está condicionada à validação do administrador judicial e também se submete à impugnação dos demais credores, né, da própria falida, enfim, da própria recuperanda, enfim. Mas ela está condicionada a essa validação. E ela se realiza durante a fase administrativa da verificação dos créditos, né? Enquanto ela está sendo, o plano de recuperação está sendo construído e a fase de verificação dos créditos está sendo formada, que é a fase administrativa, também
se utiliza a mediação para que ela possa contactar esses credores, né, observando que ela tem que ser equidistante, né, ela não pode ser direcionada pela empresa, pela recuperanda, e nem pelos credores, né? Ainda que ela seja contratada para realizar essa discussão entre os credores e a recuperanda, ela seja paga, né, partilhadamente entre esses interessados, ela não pode se envolver, se esmicuir aí nas discussões individuais, né? O seu acompanhamento tem que envolver um distanciamento sob pena de substituição. Existe até a possibilidade do pagamento da primeira rodada, né, de conciliação pela própria recuperanda ou pelo capital que vai envolver com crédito extraconcursal, né, o pagamento da recuperação exatamente para que se avalie essa equidistância aí, tá? No processo de recuperação deverão ser respeitados os acordos que vêm da mediação. Essa mediação será homologada, né? O acordo será homologado pelo juiz competente, inclusive para as habilitações de crédito no quadro geral de credores, tá? Um último tópico que eu quero conversar com vocês é a respeito da mediação na autofalência, né? Muita gente se assusta, né? Fala, mas como que nós vamos pensar em falência? Falência é o fim do empresário, falência é o fim de tudo, né? Na verdade, quando a gente fala de autofalência, a gente está, e principalmente da falência, ainda que seja, né, por pedido dos credores, nós estamos pensando naquele empresário que teve, não aquela falência que a gente encontra tudo jogado às traças, né? Aquela que o oficial de justiça tem que chegar ao administrador judicial, oficial de justiça, segurança armada, né? E sair quebrando as portas para poder entrar com um morador de rua dentro do espaço. Não é dessa falência que eu estou falando. A ideia do legislador, isso, claro, é uma ideia que vai começar a ser trabalhada, ela está começando a ser trabalhada, né, nos últimos tempos, principalmente com o novo Código de Processo Civil, né, interferindo na estrutura da recuperação, alteração, né, da recuperação e da falência, a alteração substancial do artigo 50 do Código Civil, que fala sobre a limitação, né, da desconsideração da personalidade jurídica. Então, nós tivemos, com a alteração da Lei da Liberdade Econômica, pontos importantes que foram definidos, que antes eram muito soltos, né? Quando a gente falava de desconsideração da personalidade jurídica antes da Lei da Liberdade Econômica, nós falávamos de pontos soltos, né? Então, muita interpretação e tal. Com a Lei da Liberdade Econômica e a definição de conceitos do artigo 50, tanto da confusão patrimonial quanto da gestão fraudulenta, a possibilidade do reconhecimento, né, da sociedade empresária como extremamente válida, ainda que a sua atividade, ainda que a sua gestão, né, não tenha alcançado os objetivos que se pretendia, se você não tem uma gestão fraudulenta, é possível, sim, que essa falência aconteça, seja ela por pedido do credor, ou seja ela por autofalência, essa falência aconteça de uma forma célere, organizada, e organizada principalmente pelo devedor. Quando ele apresenta lá no artigo 99, né, que o juiz vai publicar o edital de acordo com a lista apresentada pelo devedor. Isso era impensável alguns anos atrás. Hoje não. Hoje a gente consegue imaginar a falência com o devedor entregando a lista dos seus credores e tudo que ele puder, lista, contas, passando realmente a bola para o administrador judicial, acompanhando o procedimento da falência para que ele consiga extinguir as suas obrigações o mais rápido possível, né? E se ele consegue extinguir as suas obrigações o mais rápido possível, ele se reabilita o mais rápido possível, né?
como a gente tem um histórico de falência e recuperação, né, com essa pecha, né, que veio do direito português, do direito de quebra, da bancarrota, né? Eu posso falar de português, porque Junqueira portuguesinha com certeza, né? E então, como a gente vem com essa pecha da bancarrota, automaticamente nós imaginamos a falência como algo vil, como algo destrutivo, quando, na verdade, a permanência de uma sociedade improdutiva é muito mais vil ao comércio do que a sua extinção. Então, que seja extinta, né? Até porque o próprio legislador tratou nos motivos da falência, não é só dívida, tem os atos de falência. E dentre os atos de falência tem a ausência de know-how, né? Imagina uma locadora de vídeo, ela vai viver do quê? Não é verdade? Então, é muito melhor que seja decretada a sua falência ou o próprio empresário requeira a sua autofalência para que o seu ativo seja liquidado para pagar o seu passivo e ele possa se reabilitar e voltar, né, a ser produtivo, a desenvolver uma atividade lucrativa em outra atividade, com outra finalidade, enfim, e não tem aí esse histórico maldito que é o termo falido para o resto da vida, né? Então, realmente, ele tem essa possibilidade. E a mediação, ela trabalha muito bem em cima disso, né? Ela, com uma câmara de mediação, ela pode trazer esse empresário que está insolvente, que não consegue resolver a vida dele, trazer ele para a Câmara de Mediação e ajudá-lo a organizar essa falência ao ponto de deixar tudo tão encaixadinho para que ele possa entregar o pedido de autofalência e, dali, o administrador judicial pegar aqueles acordos que já foram pré-estabelecidos, homologá-los e extinguir essa falência o quanto antes. Então, no meu ponto de vista, em que pese seja festejada a mediação muito em relação à recuperação judicial, eu acredito que nós poderemos ajudar muito mais o nosso empresário que está totalmente insolvente a se reorganizar para o mercado, né? A se reorganizar numa outra atividade sem liquidar o seu patrimônio pessoal, né? Porque muitas vezes o seu patrimônio pessoal não vem exclusivamente daquela atividade. Então, eu acredito muito que esse seja um nicho muito importante para a advocacia, voltada à mediação, seja uma solução muito proveitosa aos nossos clientes, e principalmente, no caso de vocês, aos associados, né, que estão passando por em função da Covid, ou não, né, ou que a Covid tenha realmente chegado ao ápice do problema econômico, sem que ele retire bens de outras atividades. Porque ainda que o empresário tenha a obrigação, né, de recompor o patrimônio, ele tem a obrigação na medida da sua integralização, né? Então, o limite da integralização também tem que ser identificado e muitas vezes respeitado, não para, sem dúvida nenhuma, não estou falando de encobrir fraudes, mas do próprio risco da atividade, porque a contratação empresarial, ela é uma contratação que envolve o risco da atividade das duas partes, né? Mas um grande problema disso é a questão do avalista, né? Do aval. E os grandes credores do falido são as instituições financeiras. E na grande maioria dos contratos, né, o próprio sócio é avalista e muitas vezes até o cônjuge do sócio acaba sendo coagido praticamente a assinar como avalista sobre a justificativa do artigo, não vou lembrar agora, desculpa, mas que fala do direito de família sobre a equiparação do aval com a fiança. Mas nós não podemos esquecer que quando se trata de título de crédito, o STJ, seja ele de qualquer forma, né, o STJ já tem aí
principalmente a terceira e a quarta turma, a sexta turma, bem pacificado sobre a impossibilidade da obrigatoriedade do aval equiparado à fiança, né? Então, essa é uma outra questão que acaba comprometendo o patrimônio do cônjuge, leva o mediador a ser chamado para dirimir esse litígio entre o empresário devedor e as instituições financeiras, que também é uma mediação extremamente proveitosa, principalmente no que diz respeito às instituições financeiras privadas, né? As instituições financeiras públicas, não sei vocês, mas nós temos uma certa dificuldade na mediação, exatamente por se tratar de patrimônio público, né, e pouca disponibilidade para um acordo, né? Mas as instituições financeiras privadas, elas sabem o custo, né, que aquela dívida gera para o seu capital, e o fluxo desse crédito ele vai ser muito mais proveitoso do que a manutenção de uma execução, por exemplo, onde não existem mais bens a serem penhorados.